Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional baseado no livro de Provérbios. Esse deverá ser um devocional que demandará a partir de agora uma determinada pausa, já que nós vamos nos submeter a uma operação de catarata e, portanto, devemos ficar algum tempo sem poder gravar um novo devocional. No entanto, assim que nós estivermos bem, voltaremos à gravação desses devocionais a partir do livro de Provérbios. O devocional de hoje tem como título Maldição sem causa não pega e está baseado em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. E nós vamos ler na versão do Almeida, revista e corrigida, que diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não virá, é o que diz o texto, o versículo 2 do capítulo 26 do livro de Provérbios. Maldição é um termo que, se usado contra alguém, faz geralmente essa pessoa tremer. Enquanto isso, o termo bênção traz conforto espiritual. Essas terminações são usadas desde os tempos antigos. As pessoas acreditavam ter poderes dados por Deus, tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Ainda hoje esses termos são usados por pessoas religiosas que se baseiam no passado. Nós vamos falar exatamente desse assunto com base neste texto de Provérbios que nós acabamos de ler. Nós vamos começar tentando buscar um significado para o termo maldição. O vocábulo pode significar, primeiro, ato ou efeito de amaldiçoar ou pronunciar palavras de maldição. Um segundo significado, maldição pode ser entendida como imprecação, ou seja, o ato de imprecar, o ato de jogar ou rogar uma praga. E nós encontramos isso em alguns salmos que são considerados ou classificados como salmos imprecatórios. São aqueles que invocam a vingança e a maldição de Deus. E essas imprecações mais longas estão, por exemplo, nos Salmos 35, 69, Salmo 109. Mas alguns outros traços desse desejo de vingança aparecem em uma série de outros salmos que nós podemos encontrar na Bíblia. E por fim, num terceiro significado, maldição pode ser entendido como desgraça de alguém ou mesmo uma praga, como já falamos anteriormente. Vamos, portanto, entender como que o escritor de Provérbios aborda a questão da maldição. Há uma tradução que melhor esclarece o significado do versículo. Esse versículo, esse capítulo 26 aí, esse versículo 2, do capítulo 26, na versão chamada New World, ou o Novo Mundo das Sagradas Escrituras, diz o seguinte: assim como um pássaro tem razão para fugir e uma andorinha para voar, assim uma maldição não vem sem uma razão real. O provérbio usa uma experiência comum para ilustrar que as coisas acontecem por um motivo. Todos nós já vimos um pássaro voar de repente e voar porque um gato ou outro predador o assustou. Podemos não ver o gato escondido nos arbustos, mas há um motivo para o pássaro voar, mesmo que não possamos vê-lo.
Da mesma forma, quando vemos alguém sofrendo por causa de uma maldição, há uma razão para isso, mesmo que não vejamos ou saibamos qual a razão. É uma referência cruzada a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, que diz que colhemos o que plantamos. Não se deixem enganar, diz o texto de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o ponto do provérbio. Elucidemos esse ponto um pouco mais. Na Bíblia, uma maldição não é um feitiço maligno lançado sobre alguém como na magia negra. É um pronunciamento contra uma pessoa em seu detrimento. Poderia ser algo como uma pessoa sendo condenada ao ostracismo por sua família ou comunidade por algo muito ruim que fez. Por exemplo, em Gálatas 4:11, Jeová, o Yahvé, amaldiçoou Caim a uma vida de banimento de sua família por ter matado o seu irmão Abel. Façamos uma simples reformulação do provérbio e assim o tema ficará mais claro. A maldição não virá como um pássaro, a menos que tenha uma causa. E para esclarecer melhor, diria que se você vir uma maldição acontecendo, algo completamente oposto de uma bênção, saiba, sem sombra de dúvida, que existe uma causa. Encontre a causa e você terá encontrado a razão e, portanto, os meios para pará-la ou até mesmo para revertê-la. Ou seja, é possível reverter ou parar a maldição se você encontra a sua causa. Seguindo esse raciocínio, alguém contou que um certo comerciante afirmou que os concorrentes o ajudaram mais que os amigos. Isso porque os seus amigos eram muito educados e não apontavam as suas falhas, o que os concorrentes se esforçavam imensamente para anunciá-las. Dessa forma, ele se esforçava em busca de formas para melhorar o seu produto e seu serviço. Se não fossem os concorrentes, ele certamente se acomodaria e não teria a disciplina que eles o forçaram a ter. Ao fim, ele abençoou a todos. Isso significa que nem todos os esforços que têm como objetivo causar o mal alheio têm sucesso em seu intento. Isso vale também para a maldição. Trata-se de dizeres cuja intenção é atrair sobre alguém os maus agouros, como nós estamos explicando, excluindo o lado supersticioso mesmo dessa visão. Há alguns tipos de ações que atraem malefícios reais sobre as pessoas, como a maledicência, as acusações falsas, as intrigas, os falsos testemunhos. A diferença é que, nesse caso, trata-se de uma maldição sem causa. É claro que para isso é necessário que aquele que é alvo, das injustiças seja de fato inocente das acusações, primando sempre por ser encontrado de modo irrepreensível, corrigindo os erros, sendo humilde o suficiente para mudar sempre para melhor. Nesse caso, nem todos os esforços para trazer algum tipo de maldição sobre o justo serão efetivos. Por isso, o escritor de Provérbios explica que a maldição sem causa não virá. Ou seja, a maldição sem causa não pega. Para ilustrar essa verdade, o escritor se vale da comparação com o pássaro no seu vaguear e com a andorinha no seu voo. O autor usa aves pela sua agilidade em voar de um lugar para o outro e fazer manobras rápidas. Tão logo pousem, já estão prontos a partir e dificilmente passam muito tempo em um lugar apenas. A figura ligada à transitoriedade da presença fixa dessas aves serve para ilustrar a volatilidade dos ataques que atingem o inocente.
como esses pássaros partem rapidamente, do mesmo modo ocorre também com as acusações injustas sobre o inocente. Basta algum tempo para que as pessoas consultem os fatos, observem o desenrolar da história e tomem o caráter de cada parte como fator de análise e decisão para que o justo seja inocentado. Ou seja, o tempo vai desmentir as falsas acusações e aquele que é justo, de fato, será tido como justo e inocente. Nós queremos terminar com o Salmo 91, versículos 9 e 10, e que seja também a nossa forma de abençoar você ao final desse devocional. Que Deus possa abençoar a sua vida usando aquilo que o salmista do Salmo 91 nos diz. Ele afirma: você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que assim seja com a sua vida e que Deus abençoe você imensamente. Se você gostou, deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, consulte a nossa playlist, a playlist do Instituto Moravia, porque lá tem uma série de devocionais que já foram gravadas e que estão à disposição de você nesta playlist. Consulte lá, você vai ser abençoado a cada uma dessas devocionais. E que assim seja, e assim nós nos despedimos e voltaremos a qualquer momento. Fique com Deus.